Queridos, é uma alegria voltar, porque eu estive aqui no dia 26 de setembro de... Eu vim de Serquilho, pastorear em Serquilho, vim prestigiar aqui o concílio e a organização da igreja. Foi no mesmo dia. Não me lembro quem foi o examinador, o pastor Elias. E fez pergunta facinho, né? E parece que tinha um que respondia mais, aí não, você para, não lembro quem foi, mas você para e o outro responde. Mas é alegria a gente poder ver uma igreja caminhando, nascida e caminhando. Quando eu recebi o convite, eu perguntei ao pastor sobre o tema, né? O que ele gostaria que falássemos. Setembro é um mês muito sugestivo, porque também era aniversário da igreja onde eu estava pastoreando, dia 7 de setembro. Então é o mês da pátria, é o mês de missões nacionais. E ele falou: pastor, fala sobre igreja. E aí eu comecei a lembrar de alguns temas, e temas como sinais de uma igreja enferma. Não ia dar, né? Porque todo mundo ia pensar que a igreja está enferma, ou a morte de uma igreja, mal nasceu, já está morrendo. Também não. Ou como não ser uma igreja secularizada ou mundana. Não. Depois de uma manhã hoje, a mensagem que falou bastante conosco, a igreja de portas abertas, enfático em nos dizer a respeito se esta igreja, a igreja Nova Canaã, é uma igreja de portas abertas ou portas fechadas. E eu resolvi então falar algo sobre marcas da igreja de Jesus. Ok. Marcas da igreja de Jesus. Poderia pensar também sobre as igrejas do Apocalipse, porque nas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, você tem igrejas que possam ser referenciais para nós no dia de hoje. E é interessante que para cada igreja da Ásia, aquelas 7 igrejas, nós temos a visão exata daquele que é o dono da igreja. Se você ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver a expressão eu conheço. Eu conheço a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, todas elas, Jesus dizendo, eu conheço. E embora, queridos, nós pastores, sejamos pastoreando igrejas já há algum tempo, eu lembro-me bem da experiência do pastor João Filson Sorém, à frente da primeira igreja do Rio de Janeiro, 50 anos pastoreando a mesma igreja, mas será que ele conhecia a igreja? Você conhece a igreja do Rio? Eu conheço porque me formei lá.
mas ele conhece a igreja a fundo. Nós conhecemos o que é permitido conhecer, o que dá para conhecermos. Então, queridos, eu resolvi trazer uma palavra que há de mostrar as marcas de uma igreja cristã. E como que vai ser a ótica dos irmãos? A ótica de vocês vai ser o seguinte: eu vou ver essas características trazidas pelo pastor e vou checar com a minha igreja. Não é aqui juízo, não é aqui qualquer palavra demérita, nada disso. E o pastor nem tome por esse lado. Mas os irmãos vão perceber que em todas as igrejas há características que nós precisamos aprender a louvar a Deus pelas boas características que elas apresentam. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 4 ao verso 9. Nos diz assim a palavra: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, eu quero pensar então sobre as virtudes ou as marcas da igreja de Jesus. E eu parei nessa carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que muito problemática. Nós já estudamos, eu creio que os irmãos idem, vendo as dificuldades que aquela igreja tinha. Uma igreja que foi aberta, e o apóstolo Paulo à frente, trabalhando durante um bom período ali, mas uma igreja que começou a apresentar muitos problemas, e Paulo ficou sabendo desses problemas através de 3 viés, de 3 formas. As informações que ele recebera, dadas pela família de Cloé, está no versículo 11 desse primeiro capítulo. Uma carta enviada pelos crentes de Corinto, lá no capítulo 7, versículo 1, os próprios crentes mandaram essa carta a Paulo, e também de um relatório de uma comitiva com 3 homens da igreja, está lá no capítulo 16, verso 17. Então Paulo recebe e fica conhecendo, e não estava mais lá, muito provavelmente ele escreveu essa carta de Éfeso. Então ele, conhecendo as problemáticas que a igreja estava apresentando, e aí ele tentara resolver esses conflitos da igreja. Olha só que tinha a igreja de Corinto: brigas, desunião, partidarismo, imoralidade, sexo e casamento, comidas sacrificadas, ceia do Senhor, comportamento no culto, dons espirituais,
e ressurreição. Muita coisa, né? E ele precisava fazer e ensinar e mandar as orientações para a igreja, mostrando uma igreja carnal, uma igreja dividida, imatura e soberba. Mas pastor, justamente esta igreja que o irmão está trazendo uma mensagem para a gente, mas é nessa igreja tão problemática que ainda é possível nós vermos marcas de uma igreja de Cristo, marcas de uma igreja de Cristo dentro da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo aqui, ele agradece a Deus pela vida dos crentes, e ele vai revelar com isso o seu coração pastoral. Queridos, você está com quantos anos no ministério, Jefferson? 13 anos? 13 anos, olha que bacana. Eu já estou um pouquinho mais idoso, mais experimentado, mas a igreja, ela pode ter o seu andamento, e eu vou dizer aqui com licença do irmão, nós conhecemos em parte a igreja que nós pastoreamos. A gente não conhece tudo não, mas nós temos um viés de um coração pastoral, que é dado por Deus. É uma forma diferenciada de olharmos e de entendermos o rebanho que a nós foi confiado. E cada igreja tem o seu histórico, tem o seu perfil, tem a sua maneira de ser, tem o seu modus operandi. Paulo agradece a Deus por esta igreja. Não é isso? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Queridos, eu aprendi desde cedo a agradecer pela igreja onde eu estava envolvido. Não como pastor muito mais. Desde antes, quando eu era um membro da igreja, eu fui ensinado a agradecer, ser obrigado pela igreja. Mas o irmão foi assim, a irmã é assada. Não é que a irmã está assada, não é isso não. Mas é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. E depois de alguns anos, eu ouvi colegas, pastores, e uma coisa que um pastor me disse: a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Você está ali apenas para administrar a igreja. E para onde nós vamos, nós chegamos, a minha igreja lá em tal lugar manda saudações. Não é minha igreja, é da igreja onde estou pastor, a igreja onde estou servindo, a igreja onde eu estou pastoreando. Mas Paulo viu aqui nessa igreja algo que ainda era possível ele agradecer a Deus. Isso são características normais, ou deveriam pelo menos ser, em qualquer tipo de igreja. Corinto, Éfeso, Esmirna, Tiatira, até Laodiceia, que muita gente crê. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre Laodiceia, daquelas 7 igrejas, parecia que era a melhor igreja, mas havia uma sentença muito forte, muito rígida para a igreja de Laodiceia. Mas dessa igreja de Corinto, Paulo está aqui agradecendo.
E quais seriam esses motivos pelos quais Paulo está agradecendo? Primeiro, é que Paulo via aqui uma igreja dos agraciados. Versículo 4, eu quero ler aqui novamente: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu tive um professor lá no Seminário do Sul, pastor Israel Belo. Pastor Israel Belo, na época que eu fiz o seminário lá, ele não era pastor, ele era professor do seminário, havia feito teologia, mas nunca fora chamado, nunca sentira esse chamado com vocação ministerial. Hoje ele é pastor da Igreja Batista Itacuruçá, fica pertinho ali do Seminário do Sul, e ele é o pastor ali. Na época ele era professor de filosofia, e eu não sou muito chegado à filosofia não, parece que o irmão gosta de filosofia, né? E eu pulei essa matéria porque já tinha feito na faculdade, então pedi isenção da disciplina. Mas o Israel era muito querido pelos demais colegas, e ele fez um livro chamado No Compasso da Graça. Esse livro, No Compasso da Graça, ele começa dizendo o seguinte: qual seria a virtude que mais caracteriza o cristianismo? Amor, fé, esperança? Ele diz: nenhuma das três. A palavra que caracteriza o cristianismo é graça. A graça, meus queridos, nos torna todos iguais. Não há mérito na graça. Nós aqui estamos pela graça. Não há mérito em ser crente. Ninguém é melhor do que ninguém na ótica da graça. Eu costumo dizer que eu já tive dificuldades até para explicar graça. A graça é você dizer que ao seu lado pode estar uma ex-prostituta, uma garota de programa, ou no outro lado um bandido, um assassino, e que ambos podem ser salvos. Você sentaria com uma ex-mulher, garota de programa ao seu lado? Se você pensar que não, você não sentaria ao lado, quem sabe, de Maria Madalena, ou aquela mulher de Samaria, e de um assassino, e de alguém que consentia na morte por causa de religião. Quem sabe você então desprezasse o apóstolo Paulo, ou alguém que negue a Jesus. Pedro não faria parte do seu relacionamento? Queridos, você antes de Jesus, você é igual a qualquer pior elemento humano da face da terra. Você está num barco, e esse barco está indo para o abismo, e nesse barco há pessoas de péssima qualidade moral, e há ótimas pessoas, mães, pais, pessoas boníssimas, estão no mesmo barco, e antes desse barco chegar ao abismo, aquelas pessoas que nós julgamos as mais terríveis, elas aceitam a Cristo e são tiradas
daquele barco rumo à destruição. E nós, bonzinhos, eu sou um bom pai de família, um bom esposo, um bom cidadão, não conheci Jesus e vou experimentar a destruição. A graça é diferente. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, um livro que eu recomendo, de 99, ele diz que a graça é o melhor vocábulo para definir a natureza do cristianismo e do evangelho. Aliás, é o que o pastor Israel cita para definir o que é cristianismo. Graça. Então, o apóstolo Paulo nos indica aqui essas bênçãos espirituais que havia recebido no meio de Cristo, porque a salvação está alicerçada, estava e está alicerçada sobre a graça divina. Paulo via que os crentes vivem sob a influência da redenção e da reconciliação que há em Cristo. Nós, meus queridos, aqui estamos porque há algo que nos une, a graça de Cristo, e a partir daí passamos a viver sobre a influência da redenção. Isto torna-nos capazes de servir ao Senhor. É a partir da graça, é a partir da mudança, é a partir dessa consciência de que eu não estaria aqui se não fosse a graça, o favor de Deus. Então não daria para servir. E nós vamos servi-lo através dos ofícios e através, que ofício? Ofício como pastor, como o diácono. Nós vamos servi-lo também através dos dons espirituais. Eu estava um pouco temeroso, não temeroso de saber a posição do pastor Jefferson, como é que ele crê a respeito dos dons espirituais, mas depois do testemunho do Fábio aqui à frente, falando de sonho e revelação, eu vou em frente. Vou em frente. Meus queridos, a nossa fé é uma resposta à graça. O amor de Deus para conosco é uma manifestação dessa graça. O nosso amor um para com os outros é uma expressão da graça em nós. E a esperança cristã é uma extensão da misericórdia de Deus, é um sinônimo para a sua graça. A graça é o sepultamento, é a abolição do mérito. Ninguém tem mérito nenhum aqui. Eu, quando olho minha condição de servo, de pastor, eu via meu pastor, o pastor que me batizou, ele falava assim: eu não sei por que ele me chamou, eu não sei por que Deus me chamou. E eu, na condição, se eu fosse Deus, nunca teria chamado Geraldo. Eu não sei se o pastor já teve essa mentalidade. Por que Deus me chamou? Por que não chamou o Fábio? Eu não posso falar dos meus filhos, porque os dois são agora vocacionados. O que Deus viu no Lucas, o que Deus viu no Natan? Aliás, os dois é que eles foram consagrados no ventre. Eu e minha esposa
consagramos os dois no ventre. Quando ela ficou grávida, saiu o resultado, ó, da gravidez, tanto do Lucas, nós oramos e consagramos. O filho que há de nascer é teu. O Natan, mesma forma. E Deus agora está requerendo, não é? Mas não há méritos, queridos. Senhor, o que eu vou fazer no teu reino? Queridos, eu não falava, eu não dizia nada. A igreja de onde eu participei, dei os meus primeiros passos na vida cristã, era uma igreja de umas 400 membros, mais ou menos, e nós tínhamos mais de 12 congregações na cidade. E nós tínhamos um rodízio de pregadores entre o corpo diaconal, alguns jovens, e eu não sei porque o pastor começou a me incluir nesse rodízio. E eu estive numa das nossas congregações, hoje é uma grande igreja na cidade, e eu cheguei lá, era chão batido, o banco era caixote, estava fazendo um frio, e a primeira vez que eu ia falar em público, eu tremia, eu não sabia se era do frio que estava fazendo, ou de falar com aquelas pessoas simples que estavam sentadas ali. Senhor, o que tu queres comigo? 10 anos depois, a igreja estava me recomendando ao seminário. Não havia mérito nenhum, Senhor, não tem mérito, a graça é maravilhosa por isso. O título do livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça, é um dos hinos que depois eu fazia parte do coral, um dos hinos que mais nós cantávamos, maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como eu de começar. O HCC mais tarde trouxe essa música, era uma música avulsa, não? Trouxe para o HCC, para o Inário, para o culto cristão. Houve modificação na letra, eu prefiro a antiga ainda. Mas falar da graça é uma coisa que me move. E Paulo fala assim, desta graça é em Cristo Jesus. Como que significando que o crente será levado a adquirir suas qualidades morais de quem? Suas? Não. O que subentende a participação do tipo de vida eterna que Ele, Deus, prometeu. Então, queridos, nós passamos por uma mudança. Por isso não há vida cristã sem um novo nascimento. Não há vida cristã sem mudança de vida. Eu preciso nascer de novo. O crente é aquele que nasce de novo, para que Deus pode fazer com que eu me adeque à mudança, às qualidades dele. Eu não vou ao céu de acordo com a minha perspectiva, de acordo com o meu achismo, a minha maneira de ser. Não, eu sou assim e vou morrer assim. Não é crente. Pois esta é o embate, e até que Nicodemos, um mestre em Israel, não entendia. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Como é isso? Tu és mestre em Israel, você não entendeu ainda?
É em Cristo que nós passamos a uma mudança completa no nosso viver. É reconhecer em Cristo que o Espírito é que nos conduz agora de um estágio de glória para outro. E vamos indo. Então eu olho para a igreja, qualquer que seja, e essa igreja aqui, de uma forma mais particular, mais íntima, porque eu a vi nascer, e depois desse estágio de 13 anos, adolescência, mas tem igreja com 13 anos, meu querido, muito mais madura do que uma igreja de 60 anos. A igreja de 60 anos com portas quase fechadas. Porque não entenderam o espírito da igreja, o mover do espírito da igreja. A igreja de Corinto é uma igreja dos agraciados. Paulo viu isso aqui. Você se enxerga como aquele que foi alcançado pela graça? É motivo de gratidão a Deus. Em segundo lugar, Paulo via a igreja como uma comunidade dos enriquecidos, versos 5 a 7, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos parar aqui. Fomos enriquecidos nele. Paulo declara que a igreja é rica. Meus queridos, quando salvos pela graça, somos enriquecidos com todos os tesouros espirituais. Veja o que Paulo diz aos Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Ele há de suprir. Então Deus dá aos remidos por Cristo incontáveis bênçãos. E Paulo, ele é bastante coerente nas suas cartas. Veja o que ele diz em Éfeso 1:3: ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Efésios 3:8: os gentios são co-herdeiros, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A igreja, ela é rica, não no sentido material. Nas igrejas do Apocalipse, você tem lá a igreja de Esmirna, que era considerada uma igreja paupérrima, pobre. Tu és pobre, capítulo 2, verso 9, tu és pobre, mas para mim não, na ótica dele, de Deus, não, na ótica de Jesus, não. Há uma outra igreja que era abastada financeiramente, rica. O Senhor vai dizer: tu consideras rica, mas tu és pobre, miserável, cega, nua. A quem compete ajuizar isso? Nós gostamos de igreja pronta. É claro que todos gostamos, mas as igrejas não nascem prontas. Eu acho que você participou aqui desde a compra do terreno aqui pela central, não estava aqui? Acho que é só o irmão Socorro.
Mais alguém aqui? Eu não me lembro. Você lembra, Cleusa? Eu fico imaginando quando, acho que o pastor Júlio ainda estava, quando chegou aqui, olhou esses lotes, eram 2 aqui para cá, 2 ali para cima, e começar uma igreja aqui. Vocês já imaginaram alguém vendo essa cena, a questão de 15, 16 anos atrás? Falei, olha, quando essa igreja estiver pronta, eu vou ser membro dessa igreja. Esperar o pastor Zé Luiz passar, o Júlio passar, depois quando chegar o Jefferson, aí eu vou para lá. A igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima, uma igreja boa, uma igreja doutrinada, uma igreja ortodoxa. Mas ela tinha um problema muito grave. Ela tratava as coisas espirituais de maneira morna. Aquela igreja tanto faz, tanto fez. Era uma igreja rica. E o Senhor vem e diz: você é pobre e miserável. Mas o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que qualquer igreja de Jesus, ela pode ser considerada rica. Ela é formada por pessoas ricas em dons e recursos espirituais. Nada falta que a impeça o seu desenvolvimento espiritual. Nada. A igreja de Jesus não é aquela igreja que começa e aí o Deus dará. E aqui nós temos a igreja com um dos seus tesouros. Qual é? A palavra. A palavra. Uma das mensagens que eu trouxe para um grupo de pastores, uma reunião de pastores lá em São Paulo, eu trouxe uma mensagem com esse título: como evitar a secularização da igreja. Como não se tornar uma igreja mundana, secularizada. E dentre os pontos ali considerados, a igreja ela precisa ter o profeta de Deus, ela precisa ter a mensagem de Deus, mensagem de Deus. Se tem profeta, tem que ter mensagem. A mensagem vem pelo profeta. É o querido. Ela tem o serviço, ela tem a disciplina, ela tem a vontade de anunciar a volta de Cristo. Então, se ela tem a mensagem, é porque ela tem a palavra, porque a mensagem só é extraída da palavra. Eu tenho acompanhado alguns colegas, tenho acompanhado um pouquinho a vida do pastor Jefferson. Quando me dá tempo, quando eu peço, às vezes eu olho alguns sermões dele. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, colega? Pela palavra que o irmão prega. Eu vejo que as mensagens são extraídas da Bíblia, não é filosofia. E ele gosta de filosofia. Não é noticiários, não são coisas, é Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de palavra. Nós queremos ouvir Deus falar. E há muitos crentes que não ouvem Deus, porque a palavra de Deus fica fechada.
Feliz é a igreja que pode recolher o pão espiritual que Deus dá. A palavra, a transmissão da verdade. É a coluna da verdade. Se isso existe nessa igreja, agradeça a Deus. O que sustenta a igreja é a palavra da verdade. E aí vem o conhecimento. Quanto mais palavra, mais conhecimento nós temos. Paulo agradecia e achava que a igreja de Corinto era uma igreja enriquecida. Forças enriquecidos nele. Você vê assim, compete aos membros da igreja requerer palavra. Pastor, prega-nos a palavra. Quando eu cheguei no Seminário do Sul, chegando lá, eu não conhecia nada, né? Tinha a capela e tinha a biblioteca. E estava escrito em grego lá, tanto na biblioteca quanto na capela. Na capela está lá em grego escrito assim: Querutsun ton logon. Pregue a palavra. Aí, quem chega não tem conhecimento de grego, né? Aí alguém perguntou para um veterano: o que está escrito ali? Ele, para sacanear o novato que estava chegando, aquilo ali está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. João 3,16. Aí o rapaz ficou assim: nossa, tudo isso? Para você ver como o grego é importante. Pregue a palavra. O que compete a nós pregarmos a palavra. Em terceiro lugar, Paulo via a igreja como a comunidade dos esperançosos, versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta aqui é: qual a relação entre os dons espirituais e a segunda vinda de Cristo? Antes de mais nada, Paulo considerava o uso dos dons espirituais por parte dos crentes de Corinto como manifestações legítimas do Espírito de Deus, embora ele considerasse espúria grande parte do uso desses dons, por quanto ele via a necessidade de regulamentar a utilização desses dons. É só você perceber lá em Coríntios 14, 29, 30 e 26, Paulo orientando como que deveria ser, por exemplo, no uso das línguas, os profetas, como que tinha que ser, fale cada um de uma vez, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não pode ser desse jeito. Paulo está regulamentando como a igreja deveria fazer no uso dos dons. E meus queridos, há certos dons que hoje são desnecessários, mas há dons que ainda eu creio que o Espírito está usando a parte dos membros para o benefício do corpo. Paulo trata no capítulo 12, no capítulo 14, ele vai falar, vai mostrar a sistemática desses dons, como que é, quais são e como a igreja deve agir. No capítulo 13 ele fala de uma outra coisa. Eu não acho que amor seja dom, tá? Você tem os dons espirituais,
que são essas capacitações do Espírito para os membros. O Espírito sabe o que a igreja precisa. O amor é fruto do Espírito. Um é capacitações, outro é aquilo que nós temos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz Paulo. Se temos o Espírito em nós, é necessário que evidenciemos o fruto. E aí você vê lá em Gálatas capítulo 5. Paulo vai mostrar a obra da carne e depois vai falar do fruto do Espírito. E começa dizendo lá: amor, gozo, paz, alegria. O pastor falou sobre isso. Bondade, longanimidade, fruto do Espírito, tá? Agora, nós vamos evidenciar esses dons através da prática, esses dons espirituais, com o objetivo de apontar a igreja, o seu serviço, em benefício do corpo, naquilo que a igreja tem como proposta. Eu sempre tinha uma certa preocupação, uma certa dúvida em relação quando se dizia: qual é a missão da igreja? A missão é isto, é educar, é fazer aquilo, é adorar, não é pregar. Até que eu ouvi uma vez o pastor Josué Nunes de Lima, que não está mais entre nós, ele fazendo uma distinção clara sobre isso. Ele fala: existe a igreja, ela tem uma vocação e ela tem uma missão. Então, qual a função da igreja? Qual a vocação da igreja? Por que a igreja existe? Paulo trata a igreja de várias formas. Ele fala que é um corpo, ele fala que é um edifício, ele fala que é lavoura. Tá? Então nós aqui somos irmãos, é como uma família. Por isso nós tratamos irmão Fábio, né? Irmão Amauri, e assim vamos, irmã Cleusa, né? É família. Jesus é nosso irmão, uma família, tá? Então, e nós temos, Paulo trata em algumas partes das suas epístolas o que nós devemos fazer pelo nosso irmão, como ajudá-lo, como restaurá-lo, como levá-lo para mais perto de Cristo. Se o irmão está doente, se o irmão está com necessidade, se o irmão está mais fraco da fé, como deve a igreja agir? Quando há pecado, como é que a igreja deve agir? Agora, aí a igreja tem uma missão. Qual a missão? Proclamar Cristo. Agora, quando Paulo aqui está falando sobre dons espirituais e revelação, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, queridos: que os dons espirituais podem parecer coisa máxima para nós, mas elas são inferiores à revelação que há de ser feita quando da volta de Cristo. Por mais que a gente vibre com as manifestações espirituais, ela ficará aquém quando Jesus se revelar nos céus, na sua vinda. Por isso, ele está dizendo aqui, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O advento dele será uma revelação muito maior do que aquilo que nós podemos exercitar daquilo que recebemos do próprio Espírito de Deus.
Portanto, meus queridos, a igreja que exercita os dons espirituais é a mesma que aguarda ansiosamente o retorno de Cristo. A igreja de Jesus que tem a sua marca, ela sempre ora: vem, Senhor Jesus. E por fim, Paulo via a igreja como a comunidade dos perseverantes. Versículos 8 e 9: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui destaca que a igreja é a comunidade dos que não retrocedem. Vamos pensar nessa expressão, dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia que Ele vai revelar, isto é, vai lançar luz sobre os atos e motivos dos homens. Será o exame, será feito isso através do exame perscrutador. Deus perscruta, é Deus que olha o nosso interior. Somente Ele consegue olhar, perscrutar o nosso interior. Ninguém mais tem essa capacidade. Somente Jesus sabe as nossas intenções. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele está dizendo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus queridos, nós vamos comparecer, mas de uma outra forma, diante do tribunal de Cristo. O texto lá de Coríntios 3, quando fala que nós seremos avaliados, aquilo ali é de uma forma mais particular, daqueles que têm a missão de proclamar. Está lá no capítulo 3, quando Paulo fala sobre a responsabilidade dos que ensinam, e quando ele diz lá que alguém vai edificar sobre o fundamento, sendo ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ali está falando de uma outra coisa, mas eu quero insistir que para a igreja, nós vamos comparecer no sentido de: o que é que a igreja foi? Determinada igreja foi diante do mundo, o que ela foi como agência do meu reino. Nós vamos comparecer, vamos ter que explicar isso. Porém, Paulo diz que nós já fomos confirmados, está lá no versículo 6, e aqui Paulo esperava que essa confirmação ou fortalecimento tivesse um prosseguimento na experiência dos crentes de Corinto até a vinda do Senhor. Por isso ele vai dizer que ele vai nos confirmar, sinal de perseverança, para sermos irrepreensíveis. Não haverá quem diga coisa alguma a respeito de nós diante do Senhor. A preocupação de Paulo não é que a igreja tivesse essa preocupação. Olha, a igreja A é dessa forma, a igreja B não anunciou o evangelho naquela região, a igreja D nunca visitou alguém que estivesse no hospital. Não é essa a preocupação, não. A preocupação é confirmar e aí sermos irrepreensíveis, como que indicando aqui a certeza de que Deus vai apresentar os crentes sem culpa, sem condenação.
por ocasião do julgamento. Meus amados, isso é graça de Deus. Todo crente verdadeiro, ele vai perseverar até o fim. Todo crente vai perseverar, ele persevera. Eu já tenho 46 anos de vida com Cristo. 1000 maravilhas? Não. Já tive escorregões, já tive tombos, mas eu continuo com meu Senhor Jesus pela graça e misericórdia dele. E no início da vida cristã, do novo nascimento, por isso que eu falo que só tem 47 anos, viu, pastor? Porque o que conta para mim é o novo nascimento. O início, ele é bom, é gostoso, mas é o mais emblemático, porque você começa a pensar nas coisas que eu gostava de fazer, que a vida, ela tem uma mudança, mas no meu caso, e olha que eu nunca tive vício nenhum, eu nunca, mesmo antes, na minha vida pregressa, antes da minha conversão, eu nunca fui de fumar, de beber, de baile, de carnaval, isso nunca me chamou a atenção, não. Então você fica imaginando, e agora? E depois dessa jornada toda, esse tempo todo, o Senhor Jesus do meu lado. Então, aí eu percebo a fidelidade de Deus. E eu aqui não estou falando de uma teologia nefasta que tem aparecido por aí, aquela teologia em que fala que você sendo crente você vai conseguir tudo, você não vai ficar doente. Não, não é essa a teologia. Eu estou vendo que o meu Deus é fiel. Paulo fala aqui no versículo final, né, que nós estamos vendo, versículo 9: fiel é Deus. Então essa fidelidade é de Deus, porque esse Deus é aquele que nos chama para uma intimidade, uma comunhão com Cristo. É aquele momento em que você entra no seu quarto, é você e Deus. E Deus ali dando início a uma obra em você e que vai continuar. Um dos versículos que norteia a minha vida é Filipenses 1:6. Vocês lembram qual é? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isto é fidelidade de Deus. Então, queridos, essa igreja é uma comunidade de agraciados, é uma comunidade de enriquecidos, é uma comunidade de esperançosos, é uma comunidade de perseverantes. E a minha oração é que assim vocês continuem até a volta de Cristo. Que Deus os abençoe. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida da Igreja Batista Nova Canaã, pelos seus 13 anos de vida eclesiástica, com a missão de proclamar o Teu reino, de mostrar a luz e o sal, para evidenciar Jesus Cristo, nesse tempo tão conturbado, tão perplexo,
num tempo de trevas intensas, de muita confusão, de muitas verdades, que ela tenha a tua orientação e a tua força para dizer que Jesus é essa verdade única. Abençoe o ministério do teu servo aqui à frente, e que vejamos essa igreja produzindo ainda muitas outras igrejas para a tua glória e honra. E, enfim, o nome do nosso Senhor seja glorificado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.